Doutora Luísa Vinhal, que prazer ter você aqui. Por favor, Lu, né, Mi? Só para introdução, agora eu vou começar a chamar ela como eu chamo na vida real. Lu. Obrigada por ter aceitado o convite, é de verdade um presente. Eu queria muito esse momento presencial. A gente já fez uma gravação para o seu podcast, que foi pelo Zoom, né? Se não me engano. Zoom. E eu queria muito, estou muito feliz com isso. Também estou muito feliz e muito grata com a oportunidade. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com você. Obrigada, querida. Bom, você é médica e pesquisadora em neurociência e atua na medicina funcional integrativa, mas você também é várias outras coisas, certo? Sim. A gente vai conversar sobre essas outras coisas ao longo da entrevista. Mas, Lu, para começar, me conta o que a gente precisa saber sobre você, o que eu preciso entender sobre a sua vida, sobre a sua história, o seu background, para entender, para fazer sentido as suas escolhas profissionais, aonde você está hoje, o que tinha lá atrás na tua infância, na tua história, que te levou a escolher esse caminho que você percorre hoje? Perfeito. Nossa, que pergunta boa. Mi, eu acredito que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, genuinamente curiosa, faz parte da minha autenticidade, faz parte da minha essência. Então, eu vou seguindo a vida perguntando os porquês e seguindo onde esses porquês me levam. Eu acho que eu posso resumir tudo nisso. Então, na faculdade de medicina, eu entendia que aquele molde tradicional da forma como as coisas eram ensinadas, e aquele é o único jeito, porque esse é o jeito que sempre foi feito. Mas por quê? Sempre foi feito dessa forma. Mas por que é feito dessa forma? Mas será que não tem outra forma de fazer diferente? E dentro ainda da medicina, eu sempre me interessei pela causa raiz das questões. Então, por que essa pessoa não se sente bem, apesar dos exames dela estarem dentro dos valores de referência? Por que essa pessoa tem que tomar remédio pelo resto da vida dela? Por que essa pessoa está manifestando essa doença, essa condição física? E isso me fez mergulhar em todos os caminhos que eu venho trilhado até hoje, na pesquisa, no ensino, em estar realmente querendo me aprofundar nos porquês da vida. Que lindo isso. Você tem algum médico na família, Lu? Tem. Meus pais são médicos. Então isso também, né? Tem uma influência. Total. Meus pais são médicos bem tradicionais. Minha mãe é cardiologista e meu pai é neurocirurgião. Então, são médicos extremamente tradicionais. Quando eu comecei a estudar o que eu estudo hoje, eu lembro dos meus pais olhando pra mim assim, o que você tá fazendo da sua vida? Assim, como pode? Eu lembro uma frase que meu pai me falou, que como pode uma menina tão inteligente tá falando tanta bobagem? E hoje ele me recomenda paciente, sabe? Então, assim, maravilhoso. Acho que a diferença também entre o louco e o gênio, não que eu seja gênio de nenhuma forma, mas é o resultado. É o resultado. Então, quando eu comecei a não só falar sobre isso, mas a aplicar e a ver resultado em mim, nas pessoas ao meu redor, eles, então parece que se ela tá falando faz algum sentido. E daí ver que hoje coisas que eu já falava pra eles há 5 anos atrás estão sendo temas de revistas, de neurocirurgia. Então, a introdução de cannabis dentro da neurocirurgia. Várias coisas assim que eu acho que, enfim, aprendizado pros dois, né? Sim. E o que é que você falava que eles achavam esquisito? Eu lembro que eu falava que podia comer manteiga, que era melhor do que óleo de canola. E minha mãe, na cardiologista tradicional, falava, não, filha, não pode, porque a gordura é saturada, assim. Porque é a forma como foi ensinado e doutrinado essas coisinhas, assim, esses sabe? detalhes que tem muito a ver com o seu jeito de praticar a medicina hoje, né? E como é que você descreve, Lu? Se alguém, assim, como é que é a sua consulta? No que você acredita em termos de saúde? Qual é a sua linha? Mi, eu acredito que eu tenho um grande objetivo estar trazendo mais vida para a vida das pessoas. Então, o que é uma vida cheia de vida? É um corpo com energia, com vitalidade, é uma mente um sistema nervoso que está regulado, é uma mente clara, que consegue focar, mas também está presente naquilo que ela está se propondo a estar presente. É uma conexão com a sua alma, com a sua essência. Então, para mim, todos os ramos do meu trabalho têm como grande objetivo trazer esse tipo de infoterapia, de informação, de conhecimento aplicado para as pessoas. Como que elas podem, através da vida delas, de ajustes do seu mindset, do seu corpo, dos seus hábitos, estarem trazendo mais vida para as suas vidas. Que lindo isso. Eu acho tão especial os pilares que você elegeu, assim, para focar seu trabalho, porque a gente está muito acostumado hoje em dia a escutar os 7 pilares da medicina do estilo de vida, né? Muito legal, está sendo bem disseminado, eu acho muito importante. Mas esse jeito que você trouxe, eu vou até reforçar aqui, tá?
olha só os 3 pilares: sistema nervoso regulado, um corpo com energia e uma conexão profunda com a alma. São esses 3 pilares que você, quando você trata um paciente, você olha para essas 3 frentes. Isso quer ser funcional integrativa? Ser funcional integrativa, para mim, é estar olhando para a pessoa como um todo, tá buscando a causa raiz do porquê a pessoa não se sente com uma vida cheia de vida, e daí vai entrar todos os 7 pilares, vai entrar o sono, vai entrar a alimentação, vai entrar manejo de estresse, vai entrar manejo de toxinas, mas eu acredito que tudo isso, no final das contas, a gente tem que estar, ok, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma coisa pro meu corpo, posso fazer uma coisa pra minha mente, posso fazer uma coisa pra minha alma, sabe? Isso já são... Se a gente conseguir agrupar todos esses 7 pilares e todas essas outras ferramentas nessas 3 grandes caixonas, eu acredito que isso traz mais clareza para as pessoas onde elas têm que colocar a sua energia. Então, por exemplo, a gente tende a focar muito na mente ou então focar muito no corpo e esquecer da alma. Ou então focar muito na conexão com a espiritualidade, com a alma, ou esquecer do corpo. Então, ok, vamos lembrar que a gente é corpo, mente e alma e vamos unir tudo que a gente tem dentro da medicina funcional, dentro das medicinas ancestrais, dentro da medicina tradicional também, que é maravilhosa, que salva vidas, e o que a gente pode estar adicionando para corpo, para mente, para alma, para estar gerando mais vida para essa vida, mais vida para essa pessoa. Ai, meu Deus, eu tenho tanta pergunta, tanta pergunta. Lu, a primeira coisa que eu quero saber, tá? Dentro do que você tá trazendo aqui, como é que foi escutar do seu pai esse tipo de comentário? Como é que foi desbravar um jeito de cuidar da saúde das pessoas que você não tinha embasamento, assim, de referência? Não tinha ninguém, talvez, né, que te falasse, ó, isso aqui funciona, eu já fiz, vem por esse caminho. Pelo contrário, você tinha 2 referências médicas que tinham uma forma muito tradicional e você teve que bancar isso. Como é que foi? Da onde você tirou força para ter essa autenticidade? Porque a gente trabalha com muitos profissionais, né, que realmente estão perdidos. Sim. Eu tenho muito conhecimento técnico, mas eu não sei como levar para o mundo aquilo que eu acredito de fato. Eu fico só na superfície do conhecimento técnico e fico tentando imitar pessoas ou caminhos ou projetos que deram certo. Porque se deram certo, é por esse caminho que eu tenho que ir. E você fez o oposto. Como é que foi esse processo para você? Eu volto, assim, eu sempre fui muito curiosa e eu já tentei várias coisas que as outras pessoas falavam que dava certo, mas isso me deixava frustrada, eu falei, isso não é pra mim, sabe? E eu sempre tive uma coisa que... Eu vi meus pais vivendo o sacerdócio da medicina, então você abdicar de absolutamente tudo para você ser médico. E essa foi uma coisa que desde muito cedo, durante a faculdade de medicina, eu entendi que eu não queria isso para mim. Eu tenho 2 exemplos de médicos excepcionais na minha casa, mas eu não queria que a medicina, qualquer outro tipo de trabalho que eu fosse fazer, qualquer tipo de sucesso, viesse às custas da minha saúde mental, da minha saúde física, do meu tempo com as pessoas que eu amo. Então eu entendi, esse caminho aqui parece que funciona para isso, mas tem algumas consequências, como tudo que a gente faz, tem renúncias, grandes renúncias, e eu não sei se eu tô muito afim de estar renunciando da minha saúde. Então, quais são os outros caminhos que são possíveis? Eu fui explorando, assim, eu não tinha noção do que eu ia fazer quando eu me formei, eu não tinha menor, eu nem queria ser médica quando eu me formei. Eu comecei a estudar marketing, comecei a estudar finanças, mercado financeiro, porque eu falei, esse negócio de medicina não é para mim. Comecei a abrir vários outros caminhos. E aí eu comecei a entender que não, tem a pesquisa, não, eu posso realmente explorar isso fora do Brasil, posso estar expandindo medicina além daquilo que eu aprendi na faculdade de medicina. Então, foi muito aos pouquinhos, assim, eu trabalhei como médica tradicional durante um tempo, eu acho que isso também não houve uma ruptura, sabe, de falar, não, agora eu não quero mais nada disso, eu vou só... Não, eu continuava trabalhando como médica tradicional, eu trabalhei como médica na linha de frente de Covid, eu continuava trabalhando como clínica geral. Então, eu acho que isso, de alguma forma, me gerava um certo conforto quando eu estava gerando tanto desconforto nas pessoas que eu amo, porque isso também é algo que muito poucas pessoas falam quando a gente escolhe a nossa autenticidade. Isso envolve você gerar desconforto em pessoas que você ama e você tem que sustentar esse desconforto que você está gerando porque você acredita que você está seguindo um caminho maior e você está trabalhando para algo maior. Mas isso é muito desafiador. Nossa, assim, eu sou muito grata por ter tido acesso à terapia, a diversas ferramentas de autoconhecimento, muita conexão com a espiritualidade, para entender que assim, por mais que não faça sentido, eu preciso confiar que tem alguma coisa pra mim nesse caminho que eu não sei de onde eu tô tirando ele, mas a vida meio que vai abrindo portas e quando eu me vi, já tava fazendo um PhD na Austrália, uma coisa que nem sabia que isso era possível pra mim há um ano atrás. Então,
Eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas Nossa, abri muitas lindamente. abinhas. Coragem de desagradar e sustentar essa condição do outro não estar feliz ou satisfeito, ou estar sendo desafiado com a sua postura perante a vida e você sustentar e mesmo assim se manter amorosa, se manter respeitosa, porque a gente vê as pessoas se rebelando, talvez, né? A única forma que eu consigo fazer isso é encerrando essa relação, ou me revoltando, ou me distanciando. Então, para mim, um grande desafio está entre desagradar com respeito, desagradar e manter. Então, você tinha ali uma parte da sua medicina que era ainda tradicional, que mantinha um equilíbrio nisso. Olha, apesar de eu estar desbravando outras frentes, eu estou aqui atendendo de uma forma tradicional. Isso foi sustentando, te ajudando a sustentar, né? Foi. Mas hoje, Lu, além de atender pacientes, você pratica o seu trabalho, o seu conhecimento, você expressa tudo isso que você tem aí dentro de diversas formas, de uma forma bem múltipla. Você tem um podcast Profundamente, que eu amo, eu indico para todo mundo, escuto todos, adoro de verdade. Para mim, você é o Hilberman do Brasil. Eu sou assim, ó, você sabe quanto eu gosto dele, então segura esse elogio, porque para mim você é. O que tem mais próximo dele, você é aqui, de transmitir esse conhecimento de forma tão prática e aplicada e trazer pessoas muito interessantes também, para que a gente possa ter acesso e conhecer outros trabalhos. Você também é TEDx Speaker na Austrália, em inglês, gente. Ela fez um TEDx em inglês. E você tem cursos, você tem infoprodutos, você é hoje uma produtora de conteúdo, certo? Você está no Instagram, Você se considera hoje uma empreendedora? 100%. E eu sou minha própria empresa, eu tenho total noção disso. Como é que é isso? É diferente, porque dentre as minhas amigas e pessoas que são... Basicamente, hoje, 99% das minhas amigas são empreendedoras de alguma forma. E eu sou a única que o meu trabalho é minha empresa, né? Eu sou a minha própria empresa. Então, existem funcionários na minha empresa, mas eu trato o meu trabalho como empresa. Então, por exemplo, eu trato o meu Instagram como o meu marketing. Eu tenho total consciência que absolutamente tudo que eu compartilho no meu Instagram é uma entrevista de emprego. Aquele é meu marketing. Tudo, aquela minha vitrine está sendo exposta para milhares de pessoas. E tenho total consciência disso. Então, tudo tem uma intenção. Como numa empresa, eu acredito que tudo tem que ser feito com uma intenção, com planejamento, né? Então, essa é a forma que eu penso. Minha empresa tem múltiplos braços, assim, mas eu vejo total meu trabalho como empresa. Muito legal isso, porque essa é outra dificuldade, eu acho, das pessoas. Elas demoram para entender. Não, talvez nem demoram para entender, mas demoram para tratar de forma profissional e trazer estrutura. E Lu, você faz tudo sozinha hoje? Eu tenho uma assistente que me ajuda em toda a parte de agendamentos, etc. E eu tenho uma equipe de contabilidade, porque daí é demais pra mim. Mas tirando isso... São áreas que você não quer, né? Não quer nem chegar. Tirando isso, eu amo marketing. Então, eu estudei marketing digital na época que eu não queria ser médica. Então, todo aquele conhecimento... Eu acredito que todo conhecimento que a gente atrai, que a gente vai atrás, quando a gente tá seguindo a nossa autenticidade, a nossa curiosidade, ele tem alguma coisa para nos agregar. Então, por mais que eu não trabalhe não trabalho com marketing digital para outra pessoa, eu trabalho para mim com isso. Então, eu entendo algumas coisas, eu entendo a linguagem, eu entendo o básico, assim. Então, eu faço essa parte, eu amo. Eu tenho uma amiga que faz o design, então ela me ajudou a fazer a minha logo e ter uma linha de fontes que eu gosto, um pack de fontes que eu gosto, mas que eu consigo editar no Canva mesmo, porque eu não tenho, assim, eu não vou aprender uma coisa que vai ser o melhor, sabe, do Photoshop. Então, e eu entendo que hoje pra mim está sendo ótimo, sabe? Mas quem sabe algum dia funciona super. E como é que você faz para fazer a gestão do seu tempo, de tudo isso que você tem para fazer? Você tem um método, você tem uma forma de se organizar? Eu pergunto porque o nosso público aqui é, em grande parte, empreendedores, pequenos empreendedores que também têm esse perfil, tem que fazer tudo. E as pessoas se embananam um pouco e acabam olhando para aspectos que elas não gostam tanto de fazer. Por exemplo, você falou que você trata o Instagram como seu marketing. Então, não importa se eu gosto de fazer ou não. Essa é a minha ferramenta para comunicar meu trabalho para o mundo. E eu tento muito falar para essas pessoas que, assim, quando a gente olha para tudo isso como trabalho, a gente sai desse lugar de, me dá prazer ou não me dá prazer. Tem que ser feito e acabou. É parte do processo, né? Nosso trabalho é assim. Tem coisas que a gente ama fazer
E tem coisas que são mais desconfortáveis, que são mais desafiadoras. Como é que você se organiza? Tem uma metodologia que você segue? Sim. Como é que você faz? Tá, só uma coisa um ponto que você trouxe que eu queria reforçar, né? Que, especialmente agora no mundo que a gente vive, do conforto on demand, né? Então, sempre disponível pra gente, dopamina rápido. A gente tende a evitar qualquer tipo de sensação de desconforto ou de sair da nossa zona de conforto. Mas no final do dia, eu acredito que a gente vai sentir algum tipo de desconforto de alguma forma. Seja porque eu investi ali uma hora que seja fazendo uma organização de um post para o meu Instagram, porque eu quis fazer e eu só ajustei a gramática com o ChatGPT, mas eu acredito que a minha essência, a minha energia é passada através daquele post, então eu não queria simplesmente estar terceirizando a minha criatividade para uma máquina que tem total o seu papel e que eu uso muito, mas não para estar substituindo as minhas ideias, a minha forma de comunicar e a minha energia realmente que eu tô passando através daquilo. Então eu posso ter esse desconforto, ou então eu posso estar no final do dia desconfortável de, poxa, não fiz o que eu deveria fazer, não fiz o que eu sei que poderia ser importante para minha empresa, não sei o que poderia ser importante para eu sair talvez de uma posição que eu queira, né, para atingir os objetivos que eu quero. Então as pessoas têm que escolher o desconforto delas, acho que isso faz parte da vida adulta. Eu posso estar tomando 3 cafés por dia que eu amo e ficar maluca, ansiosa, agoniada. Ou eu posso estar tomando meu matcha que não é tão gostoso, mas que eu aprendi a gostar porque eu gosto da forma como me faz sentir. Então, eu acredito que ser adulto é assumir a responsabilidade pela sua vida e fazer escolhas que muitas vezes não são as escolhas mais confortáveis e gostosas e prazerosas naquele momento, mas que a longo prazo, para os objetivos que você tem, são as melhores escolhas para você fazer naquele momento. Pausa. Só pra deixar claro que isso é importante. Tome essa porrada na cara necessária. Com amor. Com muito amor. Olha Com como ela amor. fala, gente. Se fosse eu falando, já ia ser... Mas eu amo o jeito que você coloca. Porque é isso, a vida adulta. É ser maduro. Adulta, exato. Perfeito. E como eu organizo meu tempo? Então, eu posso... Isso dito, como que a gente faz? Com isso, como eu faço na pra prática? organizar melhor, pra fluir melhor, né? Então, assim... Eu posso ter uma lista de 1 trilhão de coisas que eu já fiz, que eu já realizei, mas eu posso te entregar uma lista 10 vezes maior de coisas que eu deixo de fazer para realizar aquilo que eu tenho que fazer. Então, acho que em relação à gestão do tempo, é entender que eu tenho um tempo e uma energia limitados durante a minha vida, durante o meu dia. E eu acredito muito, Mia, assim, eu sou a pessoa dos sonhos delusional, dos sonhos grandes e... Eu acredito que a gente pode realizar muitas coisas, que a gente deve realizar muitas coisas, que a gente deve querer, sim, realizar muitas coisas. Mas eu penso muito na gente como uma massinha de modelar, e se a gente tentar se arrastar, se esticar para todos os lados ao mesmo tempo, você vai se quebrar. Então, eu entendo que, ok, eu não consigo fazer várias coisas, mas eu tô me focando aqui a fazer aquilo que eu estou escolhendo hoje para mim como mais importante, né? Então, eu sempre faço uma lista na noite anterior das coisas que eu tenho que fazer durante aquele dia. No começo de todos os meses, eu organizo todos os braços da minha empresa, quais são os objetivos de cada um dos braços da minha empresa, o que eu tenho que criar para o meu Instagram, o que eu tenho que criar para o meu podcast, o que eu tenho que criar para algum tipo de projeto. Tô terminando meu PhD escrita, né? Não terminei a escrita do meu PhD. Então, o que eu tenho que fazer em relação ao meu PhD? Vida pessoal, o que eu tenho que fazer? Então, eu, no começo do mês, já organizo os grandes objetivos daquele mês. E... tô sempre com aquela lista na minha, escancarada no meu escritório. E todos os dias, antes de dormir, eu tô organizando o que vai ser feito no dia seguinte. Sempre, quando eu tô trabalhando, eu começo com a coisa mais chata, que eu menos gosto de fazer. Bela dica. Porque, senão, eu vou... E isso é muito variável para cada pessoa, né? Então, tem, de fato, pessoas que se beneficiam em... tá começando com coisinhas pequenas e tá checando a lista para que você tá aumentando essa dopamina, aumentando essa motivação para você fazer aquilo. Isso não funciona para mim, porque daí eu termino o dia falando, mas eu já fiz tantas coisas. Não vou fazer aquilo ali que é o mais chato de todos, sabe? Não vou. Então, eu prefiro começar com a coisa mais chata, mais tediosa, que eu menos gosto de fazer. E depois... tá fazendo as outras coisas que pra mim vão fluir mais fácil, vão fluir mais rápido, etc. Eu não faço todos os dias a mesma coisa, então eu organizo pra durante a semana. Por exemplo, o dia que eu trabalho com criatividade, o dia que eu tô criando podcast, o dia que eu tô editando podcast, eu faço só isso, só a parte de criatividade durante o dia, porque senão se a gente ficar tentando mudar muito, muito rápido, transicionando entre a parte do nosso cérebro racional e a parte do cérebro criativo, isso gera muita energia. Então, eu tiro um dia ou então, pelo menos, parte do meu dia só pra parte criativa, pra parte de arte, etc., que eu amo fazer, mas não tem como eu fazer agora um pouco de arte, um pouco do meu PhD. Não vai funcionar, vai gerar muita... Essa transição gera muita quebra de energia, perda de energia. Então, eu faço dessa forma. E eu sempre começo meus dias me recarregando, né? Então, tendo meus momentos de silêncio, de oração, de conexão. Agora eu tô estudando Cabala.
lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa que realmente é importante pra mim pra estar regulada e começo movimentando meu corpo. Se eu consigo citar, não, hoje tá um dia chuvoso, mas se tá um dia de sol, eu sempre dou um pulinho na praia, fico um pouquinho na praia, daí eu começo a trabalhar logo depois, mas eu tô recarregada, já cuidei de mim, agora eu me sinto, já cuidei do meu mundo interno, então agora eu me sinto muito mais centrada, preparada pra estar transbordando pro mundo externo, e tudo que eu tenho que fazer já foi organizado e pensado no dia anterior, já tá numa lista, então é isso. Gestão de tempo é sobre priorização e autoconhecimento. Foi o que Total. você trouxe, né? Total. A gente precisa saber o que é prioridade, o que é essencial, todo o resto vai cair. Até essa questão de equilibrar os pratos, né? Eu sou completamente contra essa. Eu acho que nos doutrinaram a pensar que o nosso valor estava em ser a pessoa que equilibra vários pratinhos, principalmente a mulher. Né? Uma mulher de valor. Uma mulher boa o suficiente é aquela que equilibra tudo, que não deixa nada cair. Isso é um grande perigo, né? Porque, como você falou, o que a gente precisa é ter clareza do que vai cair. Antes que caia, é a gente que derruba, sabe? Isso aqui eu não vou fazer hoje, isso aqui não cabe no meu mês, isso aqui eu vou ter que impor limites. Por quê? Porque as prioridades estão aqui. Eu tenho essa clareza. E depois o autoconhecimento, de saber como eu funciono melhor, o que eu preciso para produzir melhor, quais são as minhas limitações, até onde eu posso ir, né? Essa coisa de, não, eu preciso fazer o mais chato no começo do dia. Ai, será? Para mim pode ser diferente. Então, investigar, testar, sempre se auto-observar, né? Faz testes. Exato. E ver como você funciona. Então, as pessoas acham que gestão de tempo é uma grande assim, eu preciso aprender um método. Não, é simplesmente você saber quais são as suas prioridades e se conhecer o suficiente para entender como você funciona. Total. E aí, olha que delícia, né? A gente poder modular a nossa vida para que ela atenda tudo isso. E a produtividade está em se aproximar dos seus objetivos, não em fazer muita coisa, né? Então, se eu faço muito pouco, mas esse pouco que eu faço está me aproximando da vida que eu quero ter, dos meus objetivos, eu me sinto produtiva. Muito mais do que aquela mulher que faz uma infinidade de coisas e chega no fim do dia exausta e com a sensação de que não fez nada por si mesma, nada para a vida que ela quer construir. E as pessoas hoje, né, burnout para mim é muito isso, né? É um esgotamento de fazer em excesso aquilo que não te leva para lugar nenhum, aquilo que não está alinhado com a sua essência, com seus valores. Então, bem legal. Agora, você falou que usa um pouquinho, talvez mais do que um pouquinho de inteligência artificial. Você acha, Lu, que a inteligência artificial vai substituir esse médico mais tradicional, que é aquele médico que opera da seguinte forma: ele colhe dados e passa uma prescrição médica. Porque isso a inteligência artificial já faz, certo? Já tá fazendo. Então, você acha que vai acabar esse formato? E eu digo não só para... Estou falando de médico porque você é médica, mas assim, para o advogado que opera dessa forma. Você acha que vai ser substituída essa profissão? Como é que você vê o futuro da medicina? Eu escutei uma frase esses dias da Lucilena, sabe? A filósofa que eu amo. Nossa prof da sim, vida. Professora da vida. Nossa, os primeiros podcasts que eu escutei foram os podcasts dela, da Nova Acrópole. Uma frase dela que eu escutei, agora eu não vou lembrar exatamente como era a frase, mas é que a máquina, ela veio para substituir trabalhos que são de máquina mesmo, né? Então, um trabalho que ele consegue ser reprodutível mais como uma máquina faria, a máquina veio para substituir. Então, isso pode ser aplicado para absolutamente qualquer profissão, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro da medicina, o único ponto, assim, é que, claro, né? Uma coisa assim, estou com dor de barriga. Perguntar, ChatGPT, o que eu faço com dor de barriga? Ele vai te passar uma prescrição que você consegue na farmácia, você comprar sem nenhum médico, sem falar nada. Ok. Mas eu não consigo imaginar um cenário... Pra mim é muito Black Mirror, muito distópico, assim, pensar em um cenário em que as pessoas, dentro da medicina, vão preferir receber notícias desafiadoras e serem cuidadas por uma máquina ao invés de por um ser humano. Porque a gente sente a outra pessoa, sabe? Não consigo imaginar um cenário em que alguém acha melhor você receber uma notícia ruim, uma notícia desafiadora, de uma doença desafiadora, por uma máquina versus por um ser humano que reconhece a sua dor, que tem empatia pelo tudo que você está experienciando, que leva em consideração toda a sua história. Você tem filhos, você é casado, com que você trabalha para estar elaborando um plano de tratamento que é mais adequado para você, que te fala olhando no seu olho, que conversa pegando na sua mão, sabe? Então,
Eu não consigo imaginar. Então, o que eu acredito que vai continuar destacando profissionais são justamente aquilo que a máquina não consegue trazer, que é esse senso de humanidade, que por mais que a máquina traz de uma forma muito lindamente escrita e articulada, muito melhor do que eu. Mas é o sentir. Por exemplo, eu juro que eu sinto e vejo, assim, quando você vê um post no Instagram, um conteúdo que foi feito 100% por uma máquina. Sim. Você vê a forma como aquilo Sim. foi escrito. E eu tenho, tipo, Aversão. Dá um distanciamento. total, porque eu quero estar cada vez mais me conectando com seres humanos. E Isso. você sente. E acho que cada vez mais a gente vai começar a sentir cada vez... Quando as pessoas, elas estão agindo, se expressando de uma forma autêntica, de uma forma genuína, com intenções genuínas, versus quando aquilo é só para seguir uma fórmula que me foi imposta, porque é isso, eu tenho que postar todos os dias. Deus me livre, sabe? Eu falo que meu trabalho não é fast food, eu não sou McDonald's da medicina, então eu posto com uma consistência muito mais importante para mim, pro meu trabalho. Eu colho os resultados disso, porque eu analiso dados, analiso números, né? Eu vejo que isso é muito mais importante do que quando eu tô simplesmente postando porque, entre aspas, tem que postar. Não, não tem que. Pra mim, não tem. Essa é uma forma que não funciona pra mim. Não tem que nada disso. Então, é isso. Adorei o que você trouxe, porque eu vejo a inteligência artificial como um grande alívio. Por quê? Porque eu acho que as gerações até anteriores à nossa, e eu tô me colocando na mesma geração que você, porque eu quero, Óbvio. tá? Gente, licença. Óbvio. Mas as gerações anteriores tiveram que desenvolver uma capacidade analítica e técnica sobre-humanas. Total. Porque a demanda era essa. E aí, o que aconteceu? Nós nos tornamos o mais próximo possível das máquinas. A gente foi educado, incentivado para se tornar o mais próximo possível de algoritmos, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, era muito valorizada essa pessoa muito técnica, muito analítica, que conseguia fazer análise de dados, que conseguia criar soluções a partir de muita informação disponível. E eu me sentia muito frustrada nesse mercado de trabalho, porque eu não acreditava nisso. Eu acreditava nas habilidades mais humanas. Eram essas que eu achava que realmente tem potencial de mudar o mundo. Sim. Então, eu acho que a gente foi incentivada a se aproximar muito do que é uma máquina e a gente adoeceu nesse processo. A humanidade adoeceu porque a gente não tem condições. E aí, quando introduziram a inteligência artificial, que é capaz de processar muito mais informação do que a gente é capaz, isso libera a gente dessa responsabilidade. Então, vamos usar essa inteligência para isso e vamos agora voltar porque a gente é na essência. Total. Então, a gente está liberado agora para ser ser humano de novo. Isso me enche de esperança. Total. As pessoas têm medo da inteligência artificial e falam, meu Deus, eu tenho medo da gente continuar naquele aspecto. Eu acho que libera, assim. Então, pensando nisso, Lu, você diria hoje... Vamos pensar num jovem aqui que está estudando medicina. Sim. O que você diria que é mais importante esse jovem compreender para se destacar, para conseguir ser esse médico que você falou que é humano, que consegue olhar no olho das pessoas, que consegue transmitir uma confiança, uma humanidade? Porque os jovens estão perdidos, né? Eles não sabem muito para onde ir. Que conselho você daria no auge da sua experiência? Primeiro de tudo, eu falaria para a pessoa estudar outra língua. Para que a pessoa pudesse, então, ter acesso a mais... Estudar inglês, assim. O médicos básico. Tem que ser... Você precisa ser fluente em inglês. Porque as informações que chegam atualizadas, elas não vão chegar em português. Claro que você tem inteligência artificial que pode estar traduzindo para você. Mas é muito bom para você ter acesso a escutar lives, escutar talks, estar mais perto, consumindo melhor o conteúdo de profissionais excepcionais do mundo inteiro que vão estar postando e vão estar se expressando em inglês. Então, a primeira coisa que eu falaria é isso. Estude inglês, domine o idioma da língua inglesa. Segunda coisa é estar se conhecendo mesmo, sabe? Se conhecendo aquilo que você gosta. Porque, por exemplo, eu tenho grandes amigos que não se dão nem um pouco bem com esse caminho da medicina. Eles acham muito estranho e se dão muito bem, são extremamente felizes com a sua rotina de hospital, trabalhando, operando num pronto-socorro em que você não tem nenhum tipo de vínculo com a pessoa. Aquilo ali serve pra eles em diversas formas e tá tudo certo, sabe? Mas especialmente durante a faculdade de medicina, experiencie o máximo que você puder, assim, tudo que te trouxer algum tipo de curiosidade, nossa, que especialidade diferente,
pede pra você observar, eu fiz isso durante a faculdade de medicina inteira. Tudo que eu achava de diferente, pessoas num hospital, tinha uma... Nossa, não lembro que era 1 hora da minha casa, mas tinha uma hematologista que ela era muito incrível e que ela tinha uma forma de atender que era diferente. Então, eu mandei e-mail pra ela, posso te acompanhar? Que E daí eu fiquei, assim, legal. 6 meses acompanhando ela. Então, seguir a sua curiosidade, experienciar o máximo que você puder, até pra você entender, através da experiência, aquilo que funciona ou não pra você. Porque, por exemplo, eu realmente soube que eu não queria trabalhar no hospital quando eu tive meu intensivo durante o Covid em hospital. Também, né? Mas eu sei que poderia ser diferente hoje, mas foi da forma como tinha que ser pra mim, eu acredito nisso. E eu tive certeza absoluta, através da experiência, que não funciona pra mim. Então, eu achava, por exemplo, que eu queria ir pra Austrália, que eu queria morar minha vida inteira na Austrália. Até eu chegar lá, através da experiência, entender como que é na vida real, na prática, na rotina. Porque também na medicina, mesma coisa, qualquer especialidade. Uma coisa é você ver os accomplishments, os ganhos que a pessoa conseguiu realizar e os highlights, né? Só o que tem de bom naquela profissão. Mas eu acredito muito na gente seguir caminhos que a gente consegue sustentar o desconforto das piores partes também, de qualquer profissão que seja, de qualquer... da maternidade, de estar morando em um país diferente. Então, é lindo. O que é lindo é muito lindo. Mas o que não é tão lindo, o que é feio, o que é desagradável, o que a gente não gosta, isso também é o que pra você? Você tá disposta a sustentar isso pra você tá vivendo também o lindo? Porque vem os dois juntos. Então, eu acredito dentro da medicina, pra pessoas que estão estudando, mas pra qualquer pessoa. Gente, pra escolher marido. Ah. Eu sempre falo isso. Cara, para de escolher marido pelas qualidades. Ai, meu marido é inteligente, meu marido é, sei lá, amoroso, meu marido Total. é... Tá, que legal. Você tem que escolher pelos defeitos. Quais são os defeitos que você tolera? Que você vai conseguir... Não vai querer ficar transtornando a vida do outro para que ele mude aquilo que você não tolera. Então, escolha pelos desconfortos. Tudo. Amei isso do marido, é verdade? Isso é super. Tem que ter essa clareza, que senão não vai dar certo, Não. tá? Ô, Lou, um dos episódios que eu mais gosto no Profundamente é um episódio que você se mostra mais vulnerável, que você conta uma experiência pessoal de saúde. Você abre um pouquinho pra gente uma crise que você passou com a sua própria saúde, uma dificuldade de ter diagnóstico. E eu achei muito bonito porque, primeiro, pela coragem e pela transparência, de se colocar como uma profissional de saúde que teve dificuldade com saúde. Acho que isso deve ser muito difícil para médicos, né? Pô, se eu aqui, com todo esse recurso, com todo esse conhecimento, falar para as pessoas que eu mesma não conseguia saber o que estava acontecendo comigo, será que eu não perco um pouco de credibilidade? Como as pessoas vão me olhar? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: quando alguém vai te procurar, um paciente vai te procurar, o que você acha que essa pessoa está buscando? Ela está buscando empatia e identificação, né? Então, uma médica que olha no meu olho e fala, olha, eu já passei por isso, eu entendo, já fiquei sem saber o que fazer, já, sabe? Essa coisa de mostrar a humanidade. Ou você acha que as pessoas procuram muito mais uma credibilidade acima de tudo, sabe? Uma orientação definitiva. Eu te pergunto porque eu acho que eu mesma, como paciente, eu mudei muito. Antes, não sei nem dizer a partir de quando, mas mais jovem, o que o médico me falava era lei, assim. O médico era um deus para mim, sabe? Eu não tinha essa percepção de me escutar, de me perceber, de questionar orientações que me geravam desconforto. Eu não questionava as orientações do médico. Então, eu fico pensando na posição do médico. Como que você encontra esse equilíbrio? O que você acha que as pessoas buscam? Como que você está desenvolvendo isso na sua medicina? Perfeito. Respondendo a sua primeira pergunta, eu acredito que as pessoas chegam até mim porque elas buscam ser entendidas de alguma forma. Elas buscam alguém que entenda. E isso vem através, sim, de certificações e de eu ter informações, mas também, claro, vem através da minha experiência pessoal como, antes de tudo, ser humano, né? Então, de ter experienciado já diversas coisas. E de ter, eu acredito que meu corpo é um laboratório, então tudo que eu aplico nas outras pessoas são coisas que eu já experienciei em mim quando cabe, né? E os caminhos, até tipo de informação, por exemplo, se eu tô divulgando em um podcast, é algo que eu já estudei, eu já passei, eu já melhorei e agora estou divulgando. Então, quando eu tô ali no meio do turbilhão, eu sempre fui assim, eu me isolo, me foco em mim, me foco naquilo que eu posso melhorar, no que eu posso transformar para depois estar expressando, me comunicando. Eu não
pega uma informação e antes de estar aplicando, e passa a comunicar ela, porque uma informação na teoria é muito diferente do que uma informação aplicada na prática do nosso corpo, com a nossa genética, com o nosso estilo de vida, com os nossos objetivos de vida, né? Então, esse é um ponto importante. Qual foi a segunda pergunta? Qual que você acha que é o caminho mais importante? Passar essa identificação e empatia ou ir mais para essa imposição de que isso que você tem que fazer? Hoje não existe mais isso. Eu sempre falo, não existe mais o médico na... Bom, não sei se isso existiria em um caso de muito desespero. Tô pensando uma oncologia pediátrica, tá? Sim. Assim, que daí o que o médico vai falar, a pessoa tá tão desesperada, a pessoa vai, ok, eu faço o que tiver que ser feito. Mas, como eu atendo pacientes em nível ambulatorial, então pacientes que estão estáveis, mas que não se sentem bem, a pessoa tem acesso a 1 trilhão de informações de 1000 profissionais diferentes no Instagram dela, no TikTok dela, no YouTube dela. Ela tem acesso ao grande mestre ChatGPT, que ela pode fazer várias perguntas. A pessoa já chega pra você com o diagnóstico dela? Várias vezes, e com várias letrinhas, que às vezes eu fico, o que são essas letrinhas? Aí eu vou, tá, ok. Mas eu acredito que as pessoas... Então, por exemplo, quando eu tô elaborando um plano de tratamento, de um plano de cuidado, sempre tem que ser tailored, sempre tem que ser adaptado para a pessoa, naquele momento de vida, de acordo com os objetivos dela. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu sempre faço é: qual o melhor horário para você tomar remédio? Tomar suplemento? Porque senão, uma pessoa, sei lá, ela tem um estilo de vida que ela acorda já muito cedo, já tem que levar as crianças na escola. Ou ela não... tá com um momento de transição, não tá dormindo em casa, ou ela tá viajando, não tem como ela tá tomando um monte de coisa. Sim. Ou ela faz jejum intermitente, então não dá pra colocar uma coisa de manhã que ela precisaria estar tomando de estômago cheio. Então, entender? Essa pergunta é uma pergunta simples, para que então porque o meu grande objetivo não é de estar simplesmente falando, isso aqui é o que você tem que fazer e você faz. Então, esse aqui é o mundo ideal. Eu sempre falo que meu trabalho é estar aplicando o ideal para o mundo real daquela pessoa. Então, tá, isso aqui é ideal. Mas para você, realisticamente, você agora com um bebê de 6 meses e outro de 2 anos, não tá dormindo direito já há um tempão, criança tá doente, não é realista para você tomando uma suplementação de 6 em 6 horas. Você não vai tomar, entendeu? Você não vai tomar. Ou você se lembrar de fazer 10 pulinhos e tomar 15 minutos antes da refeição, você não vai fazer. Então, seria o ideal? Seria, mas ok, real. O que a gente pode fazer, então, que não vai ser tão perfeito, mas já vai ser aplicado para sua realidade. Você vai, de fato, conseguir fazer, que é o mais importante, porque informação sem informação não é sabedoria, né? Informação aplicada que é sabedoria. Informação aplicada que é o que realmente transforma. Então, ok, várias informações aplicadas para os seus objetivos, para a sua vida real, para a sua realidade, que pode trazer transformação, o que a gente pode fazer. Então, eu acredito muito nisso, assim, eu não penso muito em... Eu genuinamente quero ajudar as pessoas que estão vindo até mim, então não é sobre o que eu acho, é o que é possível para aquela pessoa naquele momento. Tem pessoas que me falam, eu não tô preparada para fazer exercício físico. Ok. Bom, eu posso falar vários benefícios do exercício físico, mas a pessoa precisa fazer girinhos internos. Sim. Eu preciso aumentar os níveis de energia daquela pessoa, para que então eu falo, então quando você aumentar esses níveis de energia, vamos combinar uma vez por semana? A gente faz esses pequenos combinados, então na próxima pra gente aumentar um pouquinho mais. Então, é isso, assim, eu acredito que o trabalho do médico, ainda mais o médico funcional integrativo, é esse olhar para a vida da pessoa como um todo, essa adaptação de acordo com a vida da pessoa como um todo, e aos pouquinhos mesmo, em doses mesmo, porque muito provavelmente as pessoas não se sentem bem, não é de um dia para o outro, então também é uma ilusão você achar que é uma pílula que vai resolver sua vida. Não é. Muito provavelmente não é. Então, é um trabalhinho de várias áreas da sua vida. Para algumas pessoas, viveram décadas e décadas, 5, 6 décadas, vivendo de uma forma diferente, não se sentindo bem. Daí chega uma menina nova falando que pode ser feita de uma forma diferente. Então, assim, é aos pouquinhos, sabe? Que a gente vai fazendo esse ajuste. Eu acredito muito nisso, sempre com muito amor, muita empatia. Mas eu, honestamente, acho que as pessoas não estão nem aí para essa certificação, contanto que você entenda elas e você saiba resolver o problema delas. Eu concordo. Agora, você mencionou uma menina muito novinha. Você é muito novinha, aparenta ser mais nova ainda. Sim, você sofre preconceito com isso? Eu sinto que sim. Já algumas pessoas que já falaram? Já chegaram até... que já chegaram, foram atendidas. Cadê a doutora? Abriram um Zoom, aí viram... Você é a médica? Eu sou a médica. Nossa, mas você é tão novinha. Especialmente quando vem de recomendação
de alguém, a pessoa não viu meu Instagram, não viu, Sim. tipo, nada, sabe? Eu imaginei isso quando eu te indiquei pra minha sogra, por exemplo. Eu falei, o que será que a minha sogra vai pensar? Porque eu não falei nada, ela, Sim. claro, não Manda te no Instagram, que daí a acompanhava, pessoa né? já vê, já quebra na hora. Exato. É. Bom, mas sim, as pessoas acham que não sofre preconceito quem tem cara de novinha. Tem, Ah, né? total. É porque tem essa coisa da experiência, né? Eu só posso confiar em alguém que já tem muita experiência. Eu já tô ao contrário, tá, Lu? Eu já quero médicos mais jovens que eu, porque eu preciso morrer antes que meu médico. Como é que eu vou tratar com um médico que vai morrer antes que eu vou ficar deixada aqui nessa terra? Então, não, tá? Você fica Sim, aí não, pra, com certeza. pra cuidar da gente, pelo amor de Deus. Tem um livro que eu li, eu esqueci o nome, mas ele fala que a experiência é overrated. Qual é a tradução de overrated? Supervalorizada. Supervalorizada, porque Total. muitas vezes uma pessoa fala que tem 20 anos de experiência, mas ela tem 20 anos repetindo algo que ela aprendeu no primeiro ano. Isso. Então, assim... Exatamente isso. Ela tem 20 anos de experiência evitando experiências das quais ela não se sente confortável. Essa é a experiência dela. É evitando o desconforto, evitando o desconhecido, evitando tomar riscos. Não, né? Aí você tem uma menina jovem que já se meteu em várias coisas malucas, que vai explorar, que é curiosa. Sim. É esse tipo de experiência que a gente deveria, pelo menos, né, na minha percepção, Total. essa experiência que eu quero. Lu, conta pra gente sua rotina. Como é que é seu estilo de vida? Pega um dia aí aleatório. Como é que você encaixa no seu dia esses 3 pilares tão importantes que você falou de corpo, mente e alma? Eu faço questão de viver tudo aquilo que eu falo. Então, eu não falo nada que eu não viva. E eu acho que também é uma coisa que a gente vai cada vez mais estar focada em profissionais que vivem aquilo que eles falam, que eles expressam, que eles divulgam, sabe? Que vivem de acordo com os seus trabalhos, com a forma como eles comunicam. Eu sempre acordo mais cedo que o meu parceiro, que é bem desafiador, especialmente quando tá dias de chuvinha, mas eu faço questão de ter meu momento sozinho, em silêncio. Esse é um dos... Eu sei que pra você também. Então, pra mim, o silêncio é algo que eu... Juro que isso é uma das coisas que eu mais... Um dos meus maiores sonhos é ser mãe, tá? Então, isso é uma das coisas que eu já sofro de antecipação, porque ficou, Por um tempinho vai por ser um roubado. tempinho não vou ter mais esse silêncio. Então, eu tento aproveitar esse silêncio o máximo possível. Depois ele volta. Depois ele volta. Eu sei que ele vai voltar, tá tudo bem. Mas é só algo que eu... mas pro silêncio... Tem um momento de silêncio em que eu sempre faço uma oração, eu sempre me conecto, converso com Deus, Pra mim, Deus tá em tudo, assim, é Deus com o universo, com a vida, pra mim é a mesma coisa. E estudo alguma coisa que naquele momento, que sempre leio uma palavra, né? Uma palavra, agora, como eu te falei, tô estudando Cabala, mas leio uma palavra que vai estar me nutrindo, vai estar realmente nutrindo a minha alma. Faço um chazinho de hortelã, eu sempre começo meu dia com um chazinho de hortelã, não começo com cafeína. Por algum motivo especial? É bom pra digestão, né? Eu comecei pela digestão, mas eu já acostumei, assim, de acordar, fazer meu chazinho de hortelã. Aí eu coloco ele, se tá friozinho, assim, em cima do meu abdômen, pra já ir aquecendo. Aí eu vou no banheiro, faço minhas higienes, raspo minha língua, escovo os meus dentes. Antes de tomar meu chazinho de hortelã, na verdade, eu acordo, já raspo minha língua, escovo os dentes, depois eu faço chazinho de hortelã. Tem um momento de silêncio. E eu gosto de movimentar meu corpo já a primeira coisa quando eu acordo, então... Eu também. Muito ideal é esse. Antes de comer? Antes de comer. Tá. A não ser que eu vou fazer algum treino muito específico Pesado, que vai, mas geralmente antes de comer. Tá. E só depois eu faço meu matcha, só depois eu... meu celular, quanto depois melhor, assim, eu só abro WhatsApp, Instagram, depois que eu já fiz tudo isso, depois que eu já vivi minha vida inteira pra mim. Aí, de novo, né, se tá sol, eu sempre faço questão de ir pra praia, depois eu treino, dar um mergulho, pro melhor pós-treino da face da terra, é um mergulho no mar. Chego em casa, faço o café da manhã, o brunch, dependendo da hora que for, né? E é isso. Mas eu também tô num momento de transição de rotina, então eu não sei muito como é que tá sendo a minha rotina agora. Eu não sei que horas eu gosto de almoçar, não sei mais o que eu gosto de almoçar aqui. Então... Tá experimentando, né? Faz quanto tempo que você voltou pro Brasil? Tem um mês. Um mês. Ela está de volta, gente. Sim, mas eu fiquei 2 semanas na casa dos meus pais em Brasília. Daí, casa dos pais é outra experiência, né? Outra então, rotina. Outra rotina, outra coisa. E agora que eu voltei pra minha rotina mesmo, tem 2 semanas. Então, ainda tô entendendo, sabe? É gostoso também, né? Essa transição. É bom entender. É uma oportunidade de você redesenhar tudo, reformular tudo. Questionar. Por que eu tô fazendo isso Muitas mesmo? Por que eu vim pra cá mesmo? O que é isso? Quem são essas pessoas no meu entorno? Tudo isso é válido, né? Com certeza. Ô Lu, quando você olha para aquela menina lá que não sabia muito bem o que fazer, da vida profissional, e para onde você tá hoje, você sente que você conquistou
Você se sente bem-sucedida? Como é que tá esse parâmetro aí interno? Muito, nossa, eu sou muito grata pela minha eu do passado ter escolhido o que ela escolheu e ter ido mesmo com medo, porque sempre teve muito medo, mas ido mesmo assim, em ter confiado que tinha alguma coisa. Eu sempre fui muito conectada com a minha intuição e eu sou muito grata por isso, porque de ter escolhido seguir o que minha intuição me falava que é o que eu tinha que fazer, que tinha alguma coisa que eu tinha que explorar, que algumas coisas eu não devia estar fazendo, que o ciclo de algumas coisas tinham chegado ao fim. Claro, quando a gente tem essa informação, é diferente do tempo que a gente, de fato, age com essa informação, né? Mas eu sou muito grata, assim. Nossa, em relação à minha carreira, me considero muito bem-sucedida, mas não significa que eu parei, né? Não. Então, eu tô sempre querendo buscar e fazer coisas novas. Mas eu também tô entendendo o que é... Significando também o que é o sucesso, sabe? Eu entendi que da forma como a minha Luísa, que escolheu ir para a Austrália, que escolheu fazer várias renúncias para estar vivendo a sua carreira, é uma Luísa que o primeiro pilar de vida de tudo era carreira. Então, assim, meu grande objetivo era estar expandindo a minha carreira. E eu expandi minha carreira, muito. Mas eu entendi que sucesso não é só carreira. Eu acho que é um dos motivos pelo qual eu também voltei para o Brasil, porque daí eu comecei a pensar, tá, eu acho que tem outras coisas na minha vida, tem outras áreas na minha vida que eu também quero nutrir, que vão além da carreira e que eu sinto que são igualmente importantes para mim, ou, enfim, talvez mais importantes para mim, e que precisam estar sendo olhadas agora, porque essa parte da carreira tá meio que tá tudo bem. Eu sei que em qualquer momento eu tenho tantas ideias, sabe? E eu faço acontecer. Então eu sei que tem muitas coisas ainda para eu realizar, mas eu sinto que sucesso é, tá com pessoas que você ama, tá com seu sistema nervoso regulado, poder falar não, sabe? Então, são várias coisas que são sucesso que eu fui entendendo o que realmente é sucesso pra mim. E eu tô no caminho. Ponto de carreira bem-sucedida, sim, mas, claro, a gente sempre pode melhorar e sempre quero melhorar. Mas de vida tem muita coisa ainda que eu quero viver. É legal a gente entender os ciclos, né? Porque não é o que aquela definição de sucesso estava errada. Não, é que ela desatualizou. Então, você estava num momento de vida que o que importava era construir sua trajetória profissional. Total. Então, isso era a definição de sucesso. Aí você constrói. Por isso que a gente sempre tem que revisitar. Revisitar nossos valores, revisitar o que significa sucesso, onde a gente quer chegar, porque isso vai mudando, sem invalidar o que foi no passado, né? Que agora tem outra definição. E o que é que você quer construir agora? Quais são os planos? Você quer ser mãe? Quero muito ser mãe, escolho ser mãe, vou ser mãe. Eu sinto isso do fundo do meu coração. Eu sinto que é mais isso, Mia, assim, é estar construindo uma família agora, de estar entendendo. Eu sempre pensei que eu sou muito passarinha, sabe? Assim, agora eu sinto que eu, quero estar aterrando um pouco. No ninho. No ninho, e daí ter mais raízes, ter meus cachorros, ter meus filhos. Então, eu sinto que... E até é interessante, porque eu falo para as minhas amigas que agora meus grandes objetivos de trabalho, tudo o que eu me planejo fazer tem que ser mother-proof. Que eu falo waterproof. Eu quero todos os meus trabalhos agora são mother-proof. São coisas que podem estar acontecendo, independente de mim, para que você possa se dedicar à maternidade. Porque eu gostaria muito, assim, nos primeiros anos, pelo menos no primeiro ano, não estar trabalhando. Porque era uma coisa que eu jamais considerei antes, mas agora não eu quero. Entendo. E que bom poder planejar isso, né? Maravilhoso. Muito bom. E você tem algum medo, Lu? Do que você tem medo? De ser mãe? Não, de tudo. O que te dá medo? Ai, nossa, muitas coisas. Eu tenho muito medo de perder pessoas que eu amo. Acho que é um medo universal, né? Eu tenho medo de não realizar todas as coisas que eu quero realizar. De não dar tempo? Ou de não conseguir? Quando eu paro pra pensar racionalmente, nenhum dos dois. Porque eu sei que vai dar tempo, eu sei que eu vou conseguir, assim. E se eu não conseguir aquilo, eu sei que é porque tem uma coisa melhor pra mim. Sempre foi assim na minha vida. Você é muito realizadora, ao mesmo tempo que você tem... Aliás, essa é outra pergunta que eu quero fazer. A gente tá chegando ao fim, mas eu preciso fazer. Desde muito novinha, você buscou autoconhecimento, você buscou espiritualidade. A que você atribui isso? Porque isso é raro, né? Geralmente essas fichas começam a cair na segunda metade da vida. E você, desde muito novinha, de onde vem isso? Porque... dentro de um desafio na minha família. Então, eu tenho eu tenho 2 irmãs. E minha irmã do meio, ela me... Eu não gostava da forma como eu era com ela. Eu conseguia ser uma pessoa muito gentil e muito amorosa com todo mundo, mas a Carol me trazia gatilhos, assim, que...
Hoje eu sou muito grata. Cara, nossa, que bom que você existe. Que bom que eu acredito muito que as nossas almas escolheram vir como irmãs, porque eu não gostava da forma como eu me sentia com ela. Então eu era raivosa, eu era muito reativa, muito agitada. E eu comecei a procurar ferramentas de autoconhecimento porque eu não gostava da forma, eu não gostava de me sentir daquela forma, sabe? Só com ela, o que estava acontecendo? Hoje eu entendo que nós somos. Deus, sou muito, muito grata mesmo, mas é isso, né? Acho que vem através de desafios. Que lindo isso! E hoje vocês se dão bem? Muito. Muito, eu amo, meu Deus, sério. Eu mato Ela amor foi um pelas minhas presente na tua irmãs. vida. Sim, mas durante muitos anos, não. É que às vezes os presentes chegam num pacote meio esquisito, né? A gente demora a reconhecer que aquilo é um presente. Mas se a gente tem olhos pra ver, eu acredito que nada acontece pra gente à toa. E se a gente... Tudo vem pra gente evoluir. A gente pode escolher estar pegando esses desafios e ressignificando a forma. E vendo como oportunidade da gente estar agindo diferente, se a gente tá... No Cabala, eles falam isso, que toda vez que você ultrapassa um desafio, é como se a gente tivesse várias bolinhas aqui em cima, tipo, pensa em bolinhas de sabão, assim. Eu penso em bolinha de sabão de ouro, assim. Toda vez que você ultrapassa um desafio, você estoura uma bolinha de sabão e as bênçãos caem em você. Eu sempre imagino isso. Por esse desafio, bênçãos caindo em mim. Tem um filme infantil que tem alguma coisa assim. Vou precisar consultar. Eu quero saber. Eu vou precisar consultar minhas mini universitárias Eba, e te falo, porque tem, sim. com certeza. É que geralmente eu assisto os filmes infantis e falo meio assim, ó. Então eu não vou saber direito qual é. Mas eu vou consultar e a gente põe aqui depois pra vocês verem. Lindo isso. Tem alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei? Não, tô muito grata. Algum Eu amei recado? essa conversa. Eu amei. Eu conversaria com você por também. dias. Quanto tempo a gente ficou conversando? Quase 1 hora vai dar. Mas a gente vai ainda, né? Agora que você tá pertinho de mim, a gente vai ter muitas conversas. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, por ter Obrigada vindo. a você. Foi eu lindo. amei essa nossa conversa. Muita admiração por você. Recíproco. Obrigada, Mi. Foi ótimo.